Senhoras e senhores, peço que se puderem, se quiserem e se gostam do canal Elegante, dê uma passada lá no meu apoia-se, apoia-se/elegante. Contribuindo com qualquer valor, você já ajuda muito na produção de conteúdo, na constância de vídeos, mas principalmente na motivação. Agradeço desde já, links na descrição. O livro de Eli nos apresenta um mundo pós-apocalíptico. Não fica nada exatamente claro sobre como a humanidade chegou naquele momento, como a Terra ficou daquele jeito, como o nosso planeta acabou sendo afetado até chegar naquelas condições. Tudo que é mencionado é uma espécie de clarão, referido como flash, e pressupõe-se que as guerras entre os homens, na verdade, a gente sabe que o homem é o maior responsável pela destruição do seu próprio lar. Isso fica meio implícito, mas dá pra gente interpretar dessa forma. E nesse meio desértico, nesse mundo devastador e perigoso, existe um homem que caminha solitário pelas ruas quase que sem rumo. Mas não se engane, ele sabe muito bem para onde está indo, e mesmo que não soubesse, sua fé o deixaria completamente tranquilo em relação à direção que está seguindo, ao lugar em que deve chegar. O início do filme trabalha de forma bem eficiente a solidão desse personagem. A gente sabe pouquíssimas coisas em relação ao seu passado. Na verdade, tudo que a gente precisa saber, tudo que importa de fato para a história e para entendermos esse personagem, a gente acompanha no presente do longa. Então, desde o princípio, nos é mostrado que ele é um sujeito que preza por ficar sozinho. Na verdade, ele não tem problema nenhum em ser um homem solitário, em vagar pelo mundo sem companhia. E o curioso é que o longa não se esforça de nenhuma forma para mostrar que ele é um sujeito vulnerável, ou que ele é fraco, ou que ele não tem condições de se proteger, mas inconscientemente a gente tende a achar isso, até pelo físico do personagem, que a gente não tem condições de saber como é exatamente, visto que suas vestimentas cobrem basicamente todo o seu corpo, até por questões de proteção e saúde, visto que a terra, o ar, provavelmente já não é mais algo totalmente confiável, é preciso tomar muito cuidado, muita precaução. Inclusive, não é mencionado diretamente, mas presume-se que os raios solares afetam fortemente a população, tanto que na maioria do filme praticamente todos os personagens utilizam algum tipo de proteção nos olhos, principalmente óculos. Mas voltando ao assunto do personagem não transparecer ser um sujeito que consegue se defender sozinho, como dito anteriormente, o roteiro não tenta expor isso, não tenta mostrar que ele é vulnerável, que ele é um alvo fácil, digamos assim, mas de forma inconsciente, não intencional, a gente tende a acreditar nisso, visto as suas condições. O longa abre com ele vagando, com ele procurando abrigo, com ele procurando comida, e esses são momentos que ajudam a construir essa imagem de um homem fraco, a grosso modo. Porém, em pouco tempo a gente percebe que, na verdade, toda essa aparência, esse visual, só esconde um homem cheio de surpresas e definitivamente capaz de se proteger. E cabe mencionar como a coreografia de luta que se segue quando ele encontra uma mulher que serve de isca para outros sujeitos saquearem e até matarem suas vítimas é impressionante. Lógico que existe até uma certa camuflagem ali, porque os personagens vão pra sombra, então a gente só vê a silhueta deles se movimentando naquela coreografia de luta, mas quando você tem um panorama geral, quando você tem consciência de toda a filosofia e da mensagem por trás do longa, você consegue interpretar essa passagem de luta nas sombras com um pouco mais de camada, você consegue tirar algo a mais dali, principalmente quando a gente descobre a verdade sobre a sua condição física. Mas o que se destaca nesse momento é que realmente a coreografia é muito bem feita, e é nesse momento em que a gente percebe o quão perigoso ele pode ser, por mais que ele se apresente como um homem parcimonioso, tranquilo, que não procura problemas. Na verdade, ele faz de tudo para evitá-los, tanto que ele tem até uma espécie de mantra que ele repete para si mesmo sempre que se depara com alguma situação de problema alheio, como por exemplo quando motoqueiros saqueiam um casal e violentam ambos. Ele, pelo que a gente viu, era capaz de defender aqueles dois ou até mesmo vencer uma luta mesmo em desvantagem numérica, porém ele escolhe evitar confrontos, primeiro pela sua missão, porque ele tem algo em mente que precisa completar, ele tem um lugar para ir e já tem muitos anos que ele tá andando em busca desse objetivo, e segundo, porque ele não quer se envolver com ninguém, ele não quer trazer ninguém para sua jornada pessoal e íntima. O problema é que essa sua atitude pode parecer até saudável num mundo pós-apocalíptico e perigoso como esse. Afinal, ele ainda é um homem só, as armas de fogo não são comuns, mas ainda existem, e se preservar numa situação
situação dessas não seria nada ruim, na verdade seria a decisão mais acertada mesmo. Porém, devido a todo o contexto envolvendo o personagem, em toda a crença e fé em que ele se baseia, mais tarde o próprio Eli percebe que suas atitudes perante essas situações de conflito eram equivocadas. No fim, ele percebe que, por mais que acreditasse, por mais que levasse como base palavras sagradas para sua vida, para conquistar seu tão almejado objetivo, na esperança de reerguer a civilização humana através de algo puro e de amor, o personagem estava sendo hipócrita nesses anos inteiros em que ele aceitou ser um emissário da palavra divina. Ele estava tão empenhado e tão cego em seguir literalmente o que havia sido lhe dito, o que ele havia lido no último livro sagrado da humanidade, que ele simplesmente não conseguia aplicar de forma abrangente o significado daquelas palavras. Ele achava que deveria seguir de forma única, de forma literal, sem espaço para interpretações ou dúvidas e nem questionamentos. No final, o personagem consegue ter essa noção, tem essa epifania e chega à sua redenção. E é interessante porque toda a premissa de O Livro de Eli é justamente a ideia de que um livro é capaz de reerguer de fato a humanidade, de dar esperança e luz para a população e para as pessoas. E nesse ponto a gente tem duas perspectivas contrapostas, mas que têm o mesmo objetivo. De um lado, a gente tem o próprio Eli, que quer levar o seu livro, que no caso é a própria Bíblia, em segurança para um lugar que ele não sabe, mas que fica no oeste. Sua esperança é de que no lugar certo, nas mãos certas, esse livro fará a diferença e toda a humanidade voltará a ser o que era, talvez de uma forma até melhor. E de outro, a gente tem o grande antagonista do filme, chamado Carnegie, uma espécie de prefeito de uma cidadezinha bem decadente, mas que consegue ter certas vantagens em relação ao mundo, visto que existe comércio, existe trocas, existe sim uma certa educação, por mais que a maioria dos habitantes ali pareçam ser selvagens, principalmente para não dizer apenas os homens, mas você percebe que existe uma pequena civilização ali com potencial para se tornar algo de fato parecido com o que era antes. E a grande vontade do Carnegie é colocar as mãos na Bíblia. No universo do filme, não se sabe o motivo e nem como aconteceu, mas todas as Bíblias foram queimadas. E o Eli possui a última da humanidade. E o Carnegie passa sua vida inteira buscando esse livro. Ele manda seus subordinados atrás de pessoas, atrás de locais que possam ter a Bíblia e nunca encontra. E por acaso ele cruza seu caminho e quase que como um presente divino, a Bíblia está finalmente muito próxima de suas mãos. Porém, o personagem principal não vai ceder a Bíblia tão fácil assim, até porque ele percebe as intenções do Carnegie, ele entende que esse não é o lugar certo para se deixar um livro tão poderoso e que com certeza irá ser usado para alienação e não para salvação. É nesse ponto que as duas perspectivas se divergem, porque o Eli realmente acredita na palavra, ele tem crença, ele tem fé, e isso o move, isso o faz sair do lugar e buscar algo profundo, algo além, algo que possa ajudar e salvar as pessoas de fato. Por outro lado, o Carnegie, ele tem motivações similares, ele quer reerguer a humanidade, ele quer alcançar novamente o triunfo das pessoas, da nossa espécie humana, mas de uma forma bem controversa. Ele sabe o poder que a Bíblia tem, ele sabe que não adianta ele só falar e reproduzir frases, parábolas e histórias da Bíblia de uma forma coloquial. Ele precisa do instrumento, ele precisa das palavras exatas para poder tocar as pessoas. E isso é interessante porque, de fato, a Bíblia, a palavra divina, a palavra do Senhor, no nosso mundo, tem muito poder de fato. Inclusive, eras atrás tinha mais poder ainda. Então faz sentido o vilão do filme ele ter essa obsessão por esse objeto, por esse livro, porque ele sabe que ele fará a diferença, que ele o tornará poderoso e que, inclusive, o dará a oportunidade de mandar, controlar a humanidade e se tornar uma espécie de salvador para os mais fracos. Porém, algo interessante é que, por mais que o filme ele possa ser facilmente associado à ideia de religião, à ideia do cristianismo, por exemplo, o livro de Eli não busca se limitar a isso, não busca ser um filme religioso, digamos assim. De fato, o filme utiliza a Bíblia e isso pode ser bem significativo, e o que ela representa para a humanidade, não só nos momentos atuais, mas para a história da raça humana, para a nossa história, mas isso
não significa necessariamente que a ideia é contemplar a palavra divina, não é como se fosse um tributo às religiões ou a uma religião específica. Na verdade, a utilização do livro mais popular da humanidade, que por vários anos tem sido tido como um objeto de extremo valor e poder, é conveniente pelo contexto que já existe sobre ele. O filme não precisa criar todo um simbolismo, todo um significado para a Bíblia, porque na nossa vida real, no nosso mundo real, já existe a justificativa e a motivação necessária o suficiente para a gente acreditar no valor desse objeto no universo do filme. Então, mesmo para quem é ateu, para quem não acredita em nada relacionado à religião, para quem não acredita em Deus, o filme ainda pode funcionar porque, em sua camada mais proeminente, acredito eu, a ideia é mostrar que a fé, independente do que seja, a crença de que algo pode acontecer, de que algo tem valor ou de que algo vale a pena, é o suficiente para motivar o ser humano, para fazê-lo conquistar coisas tidas como impossíveis ou fazer feitos que deixam os outros maravilhados ou boquiabertos. E isso é ressaltado no final quando a gente vê que um personagem coloca a Bíblia entre outros livros. Lógico que ele só está guardando o livro no seu devido lugar, mas isso é simbólico justamente porque, por mais que seja muito importante, por mais que seja valioso e tenha de fato poder, não é o único livro importante da humanidade e muito menos deve ser seguido cegamente de uma forma categórica, unilateral e literal. Antes de qualquer coisa, a Bíblia, principalmente no contexto do filme, é conhecimento, é uma luz no meio das trevas. Da mesma forma que um dicionário, por exemplo, contribui bastante para a evolução do ser humano, ou um livro de ética, de moral, de filosofia, de história. Como mencionado anteriormente, a Bíblia de fato obtém um posicionamento de valor no filme por causa do contexto inerente ao objeto. Porém, poderia ser qualquer outro livro ali, e a mensagem seria passada da mesma forma. Provavelmente seria um pouco mais difícil, visto que teria que existir um esforço a mais, não só dos roteiristas, mas do próprio espectador para acreditar na relevância do livro em questão, diferente da Bíblia, porém, novamente, o sentido seria igual. E de fato, a fé é extremamente importante, para não dizer o principal do filme, porque muitos elementos, muitas situações são explicadas e até baseadas nesse conceito. Por exemplo, o fato do Eli conseguir fazer o que ele faz, inclusive existem momentos que parecem sorte ou coincidência, mas num contexto mais profundo e levando em consideração as sugestões que o filme apresenta, a gente pode entender como algo a mais, como fruto de fato da sua fé. Suas realizações não são apenas o resultado de provavelmente exercícios, treinos e confiança. Pelo que é sugerido, insinuado, existe uma força externa o acompanhando. Lógico que é uma visão um pouco mais abstrata, mas acredito que não deixe de ser válida, até porque toda a mística envolvendo o fim do mundo, a maneira como a Terra chegou naquele estado, pode ser sim encarada como simplesmente fruto das ações humanas. Os homens entraram em guerra e provavelmente usaram bombas atômicas, nucleares ou qualquer outro tipo de tecnologia que a gente nem imagine ainda, que destruíram toda a superfície do planeta. Porém, levando em conta todo o contexto religioso, a Bíblia, a fé, crenças e, notavelmente, como Eli é um emissário de Deus, não seria surpresa a gente imaginar que a Terra, naquele momento, estava passando por um novo dilúvio, ou algo parecido. Pode ser que Deus tenha, a grosso modo, destruído a Terra para purificá-la, para começar novamente. O mesmo propósito do dilúvio. Novamente, essa é uma interpretação vaga e até pessoal, mas ainda assim válida devido a todo o contexto em que o filme se baseia. Não quer dizer que é verdade, mas é uma leitura interessante do que pode ter acontecido com a humanidade, com o planeta Terra. Dito tudo isso, talvez o fator que deixe o livro de Eli tão fascinante ao seu final é justamente a descoberta de algo que a todo momento, desde o princípio, eram dadas pistas a respeito, mas que a gente nem sequer imaginava, ou simplesmente nem pensava a respeito, porque o roteiro consegue camuflar essas dicas em momentos e situações cotidianas daquele cenário. Então, atos e ações que poderiam ser facilmente desvendadas acabam passando desapercebidas porque naquele mundo, naquele contexto, soam como algo normal. E como a gente não tem a informação essencial para entender a condição do Eli, além do fato dele ser extremamente independente no sentido de não precisar de ajuda, conseguir se localizar bem no espaço, entender a geografia da onde está e não ter trejeitos típicos de outros na sua condição, realmente fica complicado pressupor, adivinhar o que ele tem. De certa forma, o final contempla
contempla a ideia de que a fé, independente de ser religiosa ou não, é importante para o ser humano. Não só para a gente ter sentido na vida, mas para a gente não se entregar a instintos primitivos e degradantes, como a gente vê, por exemplo, naqueles saqueadores do filme. Ao mesmo tempo, o livro de Eli não é hipócrita. Ele sabe o potencial e o benefício da fé, mas também entende o perigo e a desvantagem dela exacerbada. Tanto que o Eli é o exemplo perfeito de um homem de fé, porém que deixou ela cegá-lo. Então, como dito anteriormente, ele seguia a palavra, ele acreditava naquilo, mas não conseguia entender completamente o que elas significavam, o que aquelas palavras queriam dizer de verdade. Ele se prendeu tanto na superfície, na literalidade, que não conseguia ver além, que não conseguia enxergar aonde precisava ir. E é lógico que pode ser coincidência, mas nota-se que ele consegue finalmente chegar ao seu destino quando ele tem essa epifania, quando ele percebe que vivia uma vida hipócrita que o tornava cego por escolha.